vai nos trazer a mensagem do Cristo, a parábola do joio e do trigo. Muita aplicabilidade nos dias de hoje. Que a gente possa lembrar da melhor forma possível para que o Mestre Jesus, o seu mentor, possa inspirá-lo e trazer para nós aquilo que mais necessitamos, que é o conhecimento, a informação de Jesus para os nossos dias de hoje. Que nessa prece a gente possa direcionar aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles que trabalham, convivem, estudam conosco, enfim, para que eles também possam receber essas vibrações. Mas da parte de cada um de nós aqui presente, que esta prece possa nos deixar ainda mais receptivos, para que a gente possa levar daqui o que a gente receber e compartilhar com o mundo lá fora, com as pessoas que convivem conosco. Porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina do Espírito vivencial. Ouça, Senhor, a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus nos conforte todos, meus irmãos, com a permissão do Mestre Jesus, de Manuel Francisco da Luz, mentor espiritual desta casa, pedimos para iniciar a mensagem da palestra da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã, desejando que Jesus te conforte, te inspire, te palavra é feita. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que bom, hoje segunda-feira, tem que ser bem assim animado. Quero trazer um abraço fraterno lá do Pedra de Luz e agradecer o convite da casa, principalmente a paciência da Aline para poder a gente ajustar essa data, que se a gente tem compromisso. Mas que bom, porque é sempre bom estar aqui com irmãos de caminhada, aprendendo um pouco mais. Eu digo aprender porque com certeza quando estamos aqui somos nós que mais aprendemos. Então a gente não veio ensinar nada, mas veio assim transmitir a reflexão da noite para que possamos assim levar isso para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, entender o que Jesus queria nos dizer e quer nos dizer todos os dias. E trazendo essa parábola do joio e do trigo, nós precisamos entender que toda parábola tem um ensinamento com várias camadas, vários ensinamentos que nós podemos aproveitar, seja psicológico, seja espiritual, seja emocional. Todas essas camadas, elas são envolvidas na parábola para que hoje, depois de 2000 anos, ela seja perfeita para nós. Então, por isso que as parábolas são atemporal. Só foi dito que era o joio do trigo, porque naquela época ele teve como exemplo as pessoas que viviam na lavoura, os pastores, né? Então, se hoje Jesus estivesse aqui, ele já não usaria talvez a parábola do joio do trigo, ele precisaria algo mais tecnológico, mais moderno para dizer, para ser mais compreensível. Mas a gente precisa sempre tirar todo o ensinamento que está dentro dessas palavras, porque a gente não pode ficar preso às palavras, às letras, mas sim à mensagem. O que essa mensagem quer nos trazer? Mas para abrir um pouquinho o parênteses, entender essa parábola, precisamos entender que nós somos espíritos em processo de evolução. Essa é uma da máxima da doutrina, que todos nós estamos aqui em processo de evolução. Nós somos simples e ignorantes no saber, para que possamos assim trilhar esse processo evolutivo e que um dia possamos assim fazer uma boa colheita. Então, para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui, precisamos entender esse processo de evolução. E dentro da história da humanidade, entendemos que o processo de evolução, sim, é individual. E esse individual, ele pode acontecer em todo instante.
Imaginamos assim que desde a nossa primeira centelha divina, que recebemos o princípio vital, a inteligência, o livre-arbítrio, nós já começamos a nossa corrida da evolução. E dentro dessa corrida da evolução, passamos por várias experiências. Algumas nós aproveitamos. Aproveitamos bem, saímos bem, tiramos notas boas, e outras não tantas, né? E aí, por isso que o processo de evolução é individual, e nós podemos sim receber méritos, ascensões, assim como a gente já sabe que espíritos chegaram lá. Jesus Cristo é um deles. É um grande exemplo, é o nosso mestre, que ele passou por todo o processo de evolução até chegar no patamar que ele está. Eu sempre falo que Jesus é o governador do nosso planeta. Então, quando o nosso planeta Terra foi formado, foi organizado para ter vidas, ele já era o governador. E aí eu pergunto, alguém aqui já foi convidado para ser governador de algum planeta? Não, né? Eu não fui, ainda não recebi esse convite. Então significa que temos muito a fazer, temos muito a trilhar, porque ainda não temos esse convite de ser um governador de um planeta, né? Mas estamos no processo. Mas também há um processo de evolução coletiva. Há um processo de evolução coletiva. E chamamos isso de transição planetária. Por que é importante essa transição planetária ser coletiva? Porque um ajuda o outro a passar por esse processo, para que essa transição seja realmente significativa. Para que não seja somente aquele único espírito recebendo os seus méritos, o seu merecimento, conforme as suas escolhas, sua evolução, e ele sim vai morar num planeta mais ditoso, num planeta mais regenerado, e deixa de sair de um planeta primitivo e de prova e expiação. Mas quando a gente fala, vamos tentar fazer isso juntos, né? Vamos tentar fazer isso junto, porque essa é o convite que Jesus, que Deus nos fez, para que estejamos aqui todos juntos em uma ascensão, em uma transição planetária. Mas tá bom, essa transição planetária acontece como? Sabemos que diante da doutrina espírita que ela nos traz, que são processos, um período, e desse período estamos fazendo coisas, escolhas, atitudes que ajudam a nossa transição. E aí entra, então, esta parábola para estar exatamente hoje. Jesus sabia já que a gente ia ter que discutir sobre isso, sobre a separação do joio do trigo. O que seria essa separação do joio do trigo? E aí, lendo essa parábola, mais que na íntegra, para a gente entender o que é a mensagem queria nos dizer, que hoje cabe muito bem, dizia o seguinte, que um homem que semeou uma boa semente no campo, mas ao dormir, né, no processo de dormir, esses homens foram dormir, o inimigo semeou o joio no meio da lavoura de trigo e retirou-se. Ele plantou o joio e foi embora, né? Do tipo assim, vou ver o que vai dar, né? E isso acontece muito, não é assim? A gente planta aquela sementinha da intriga, a sementinha do ódio, da discórdia, e ó, fui. E muito, a gente faz isso constantemente, né? Quando está dormindo, plantamos sementinha. E aí, e quando essa erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí quando for olhar, opa, tem alguma coisa aqui diferente, porque eu só plantei trigo e apareceu uma outra plantinha. Muito semelhante, muito parecido com o trigo. A diferença é que no trigo, se você moer ali, vai ter a palhinha e o trigo, que é a sementinha boa. E o joio é somente palhinha. Então, tu vai fazer lá, não vai sair nada, não tem uma semente boa. Então, os servos, olhando isso, disseram, Senhor, não semeaste tu
teu campo boa semente, por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: deixe crescer juntos. Então, crescemos juntos o trigo e o joio. E a gente pergunta: nós somos trigo ou nós somos joio? Por que deixar crescer junto? Aí entra um dos 3 pilares da misericórdia divina, que é o amor, a caridade e a justiça. Por que deixar crescer juntos? Porque nós precisamos aprender um com o outro. Quem sabe em algum momento esse joio entende que pode ser diferente. Ele pode aprender com o trigo. E o trigo, já que é uma semente boa, pode acolher o joio. Mas a última frase diz o seguinte: não arrancais, deixai que na colheita nós vamos separar o joio do trigo. Primeiro colhemos o trigo e depois colhemos o joio. Amarramos no feixe e queimamos. E aí, peraí. O outro falou: Jesus, Deus, misericórdia, amor, como é que nós vamos queimar assim o joio, né? Esse queimar é o queimar do sofrimento, né? O fogo é o sofrimento, é a simbologia de que sim, as nossas escolhas vai gerar algum tipo de sofrimento. O trigo é a nossa virtude, o nosso lado bom, as nossas melhores escolhas. E o joio, com certeza, ainda é o nosso egoísmo, ainda é o nosso orgulho. Mas, voltando a essa comparação, vamos encontrar lá na Gênesis, no último capítulo, no capítulo 18, estão chegando o tempo, e fala exatamente sobre essa parábola, o que representava ser o joio. E é o momento em que nós estamos, sim, dentro da transição planetária, exatamente fazendo o nosso plantio e a nossa colheita. Estamos nessa grande lavoura que é o nosso planeta. E aí vem uma questão, e muito assim: Lu, já ouviu falar que essa transição começou quando, termina quando, né? E há muitas especulações, né? Até outro dia dei palestra que se o mundo acabasse, né, a gente já teve várias datas. Então, que o mundo já tinha acabado em várias datas do passado. Mas estamos aqui. Até porque, lá na pergunta 267 livros médicos, no item 8, está lá a resposta. Quando que vai ser? Alguém sabe? Tem uma data. Se quiser, eu posso ler agora. Vocês querem saber agora ou vocês querem ler em casa? Eu posso ler agora. Então é assim: reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que prediz o futuro com data. A previsão de qualquer acontecimento para a época determinada é mistificação. Então, gente, não ficamos preocupados com datas. Ficamos preocupados conosco. Ficamos preocupados em plantar a boa semente, em fazer as nossas escolhas, né? Então, esse joio do trigo, a gente pode ter 2 olhares. Primeiro, o olhar do coletivo. Como está o nosso planeta? Como está esse plantio no coletivo? Sim, nós encontramos irmãos realmente vibrando, fazendo as escolhas que vai haver rangeres, vai haver necessidade de ceifar o joio, de amarrar em fecho e queimar. Mas também temos muitos irmãos que estão fazendo o trabalho da boa semente, estão plantando. Mas a gente
tem que prestar atenção em algo muito importante. Não é mudando o outro que a gente vai conseguir fazer uma boa plantação. A gente só não podemos estar alinhado àquilo que faz mal, alinhado ao mal, batendo palma para aquilo que não lhe faz bem, achando legal que o outro está fazendo injustiça, porque a gente gosta da pessoa, porque temos a mesma ideologia, porque por isso, por aquilo, e a gente bate palma. É a mesma plantação. Ah, não fui eu que fiz. Está na mesma plantação. Então a gente precisa entender que não podemos mudar o outro se ele não quer. Mas podemos mudar. Podemos fazer essa mudança em nós. Começando em nós. E é esse o convite. Que é buscar a boa semente de dentro de cada um de nós. Então, quando a gente percebe que estamos seguindo um caminho ou escolhas que não está nos favorecendo, não está trazendo realmente a boa semente, a gente precisa parar um pouquinho e respirar, precisa refletir. Por isso que nessa noite vamos trazer essa mensagem para que a gente possa refletir, colocar isso em prática. Colocar isso em prática dentro de nós. Não é para dizer assim, puxa, o meu irmão devia estar aqui, o meu pai devia estar aqui, a minha esposa devia estar aqui. Não é sobre isso. É sobre nós. Isso serve só para nós. Então, essa reflexão tem que ser para dentro de nós. Então, essa separação do joio e do trigo é o que nós estamos construindo para a nossa terra fértil. Porque é dali que vai nascer a boa semente do amanhã. Mas Elô, e aí, se eu já fiz meio caminho andado, minha plantação, já fiz tudo, mas olha, eu acho que olhando lá só tem joio. O que eu faço? E aí entra a misericórdia divina. A misericórdia divina diz assim, vamos lá, vamos reencarnar de novo? Vamos fazer uma nova mudança? Vamos escolher um outro lugar, outro local, outra família, outro gênero, outra raça? Vamos escolher para ver se você muda a tua plantação. E assim, a misericórdia divina, a gente dá chance novamente. Ah, mas ainda nessa reencarnação agora, o que eu faço? Sempre há aquela mão que acolhe, aquela mão que traz um abraço, aquela voz que acolhe, porque muitas vezes a gente parece que está realmente muito distante dessa boa semente. Mas quando a gente percebe, sempre tem alguém, uma coincidência, né? Muitas coincidências acontecem para que a gente possa voltar para o nosso plantio. Passando na frente de um local, a pessoa está lá certa naquele lugar para nos acolher. Inclusive, a gente precisa entender que as casas espíritas é um pronto-socorro, é onde a gente possa lá utilizar um pouquinho de oxigênio quando a gente está sem respiração. Para poder nos fortalecer e dizer, vou caminhar mais um pouquinho. Para poder dizer que eu preciso conhecer e praticar. Porque, lembrando, meus irmãos, o que nos salva não é o conhecimento. O conhecimento é só uma etapa. Porque não basta conhecer se não houver prática. O conhecimento facilita a gente praticar. Porque nós não somos os privilegiados por ser espírita. Nós só temos uma oportunidade de conhecer. Eu até
refletir. Felizes somos nós que estamos aqui buscando esse conhecimento e tentando praticar, fazendo um esforço para a prática. Se reconhece o bom espírito, não pela sua perfeição, porque nós não somos aqui perfeitos, muito pelo contrário, viemos aqui para dizer assim, agora eu quero tentar conseguir fazer algo melhor a cada dia, e aí a gente se esforça para fazer isso. E o esforço é que facilita. A gente, quando repete algo, muitas vezes se torna um bom hábito. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando repetir várias sementinhas, várias atitudes, várias escolhas que facilita essa nossa transição planetária. Então, sim, o joio e o trigo, ele habita em nós. E a gente precisa saber qual deles nós vamos alimentar. Qual deles será a nossa maior colheita? O que nós vamos colher mais? E é por isso que quando ele disse, não arrancai o joio ainda, deixa crescer juntos. E se a gente olhar hoje para a nossa humanidade, agora olhando o todo, voltamos um pouquinho para o todo, olha só quantas gerações nós estamos vivendo numa mesma época. Antigamente a gente desencarnava, porque todos nós já desencarnamos um dia, né? Desencarnava muito cedo, não era mesmo? Com 40 anos nós éramos todos idosos. Então a gente quem já passou aqui dos 40 era tipo idosinho, né? Hoje não, ó, só tem jovens aqui nessa sala. Eu não vi nenhum idoso aqui. Por quê? Porque nós estamos sempre tendo oportunidade de renovar as nossas escolhas, as nossas atitudes todos os dias. Então, se a gente olhar, nós estamos aqui com várias gerações, aprendendo um com o outro. E é por isso que ele falou, deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Porque a gente precisa um do outro. Precisamos fazer com que eu aprenda um pouquinho com o outro, que eu possa ensinar alguma coisa para o outro, e assim a gente troca. E quem sabe, lá na última, quando está na colheita, o joio chega e diz assim, gostei, queria ser trigo, o que eu faço? E aí a misericórdia divina diz assim, espera aí que eu vou, já que você aprendeu como é ser trigo, com um coleguinha do lado, com uma porçãozinha do lado, quem sabe você na próxima reencarnação seja trigo. E o trigo pode aprender a não ser joio, porque não vai querer ser ceifado e ser inútil, ser queimado, porque nós precisamos saber nos reconhecer como um ser que já está em processo de servir, não só em receber. E quando o trigo realmente é feita a colheita, olha quanto ele está servindo. Servindo o trigo, fazendo pãozinho, alimentando muitas vidas. E é isso que a gente precisa entender, o que a gente quer ser, como que tudo isso se torna importante. E no momento em que nós estamos nessa transição planetária, acreditando que não é com a força, não é com o ódio, não é com armamento que nós vamos vencer essa transição. Como diz Haroldo, nós vamos vencer essa transição com o vento. Quando eu escutei essa frase, eu achei de uma grandeza. Como assim, Elô, com o ventre? Porque para passar por essa transição planetária, precisamos de melhores espíritos. E eles reencarnarão aqui para nos ajudar. Porque sozinha a gente não está. E como é que é o processo de reencarnação? É com o ventre? É nascendo de uma mãe, de uma mulher?
E é através disso que vamos vencer quando a gente tiver uma plantação com mais trigos para nos exemplificar como é amar uns aos outros. E aí a gente tem que ficar atento. Opa, por que não mais nascer? Lembra da passagem de Jesus, quando quiseram matar todas as criancinhas para que Jesus não pudesse viver. A gente tem que ficar atento. Então não é com arma que nós vencemos. Não é com ódio, não é com poder. Mas é com a nova geração. E está lá, no capítulo 18 da Gênesis. As novas gerações chegarão. Que todos nós que estamos aqui estaremos dentro de uma classificação do que nós estamos vibrando, qual que é a nossa intenção, qual que é o nosso caminho. E a espiritualidade dizendo assim, um defendendo a gente, olha, dá mais uma chance, tadinha da Elô, tadinha dela, dá mais uma chancezinha. Não, ela não tem mais jeito. Não, dá mais um pouquinho. Por quê? Porque eles acreditam na gente, né? E a gente não acredita na gente. Muitas vezes deixamos de fazer o bem por achar que não devemos ou não merecemos fazer o bem. Essa, muitas vezes, as nossas escolhas é isso. Não que se eu fizer o bem, eles vão achar que eu sou bobão, que eu sou muito bonzinho, que vão passar por cima de mim, que vão fazer eu de bobo. Então, a gente precisa estar desperto. Nós precisamos estar atentos de quem queremos ser. E não é ser desatento, desacordado. Como eu disse, que essa parábola tem várias camadas de entendimento. Eu sempre reflito que nós estamos num processo de os adormecidos e os acordados. Muitas vezes estamos dormindo no ponto do ônibus, o ônibus passa e a gente não pega a oportunidade de fazer a nossa melhor versão. Então, precisamos estar conscientes, precisamos estar despertos, porque hoje a gente percebe que muitos dos nossos irmãos estão adormecidos naquela vibração que é conveniente, que não quer refletir, que não tem uma fé raciocinada. Vamos somente seguir com os olhos fechados, vendados, vamos seguir o que os outros dizem. Só tem uma voz aqui, que é a voz de Jesus. A pergunta é, o que eu estou fazendo? Jesus faria? Ai, não, mas não dá para comparar com Jesus. Realmente não dá para comparar com Jesus agora. Como eu disse, ninguém foi convidado para ser governador de um planeta, porque Jesus já passou por todo o processo que nós estamos só iniciando. Mas ele deixou vários ensinamentos. Ele veio exatamente para exemplificar, enquanto naquela época qualquer caminho servia. Ele disse, não, peraí, que eu vou, está todo mundo entendendo errado. Eu vou exemplificar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Olha, essas duas máximas já nos direcionam para muitos lugares. Para a boa semente. Então é sobre esse despertar. Estar atento, porque a colheita vai chegar. Quando? Hoje. Hoje, agora, nesse exato momento. É mesmo agora? Sim, porque agora é a melhor oportunidade de a gente fazer alguma coisa. Amanhã talvez a gente não faça. O ontem já passou e aqui nós estamos fazendo o nosso melhor, a nossa melhor oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos convidou. Então, meus irmãos, eu fico feliz em poder estar aqui com vocês, em cada olhar, cada atenção passou rápido, que vocês aceleram aquele relógio lá, né? É isso? Eu já descobri que estava assim, 20, 27, 29, 32 minutos. E passou 30 minutos.
tudo bem? A gente fala um pouquinho, né? Então, que possamos levar essa noite, essa reflexão para cada um de nós. Né? E eu vou levar para mim. A gente sempre, quando vai estudar, vai vir aqui, cada dia um puxãozinho de orelha, cada dia um direcionamento, cada dia um entendimento. E aí o convite que eu gostaria mesmo é: ficamos atentos, ficamos conscientes, ficamos dispersos para isso. Não vamos adormecer no ponto, porque talvez na hora da colheita pode ser muito doloroso se a gente vai querer ser joio ou queremos ser fruto. Está na hora da gente entender que somos filhos de Deus e só por isso nós merecemos ser melhor e nós merecemos fazer o melhor, só por isso. Quando alguém fala assim, quem é você? Eu sou o Elô, fulano de tal, tá? Não, primeiramente eu sou filha de Deus. E só ser filha de Deus está no DNA, nossa centelha divina, nós já temos aqui muita oportunidade que Ele nos oferece. Então, muito obrigada, que Deus ampare a todos nós, que esta noite seja um momento de muita luz na vida de vocês. Que assim seja. Obrigado, Luísa, que possa muitas vezes estar aqui. Leva um abraço da nossa casa, da tua casa, Centro Espírita Pedra de Luz, né? Com certeza. Muitas vezes possa estar aqui, né? Nos trazer informação. Nós temos algumas